Lendo notícias para você. G1 Piracicaba e região. Empresário de Piracicaba que denunciou suposto esquema de corrupção no MEC detalha gabinete itinerante de pastores. Doação de 100 mil, diz. Operação Acesso Pago da Polícia Federal se baseou nos apontamentos de Brito às autoridades. Ex-ministro Milton Ribeiro e outros suspeitos foram presos nesta semana. Por Estevão Muniz, Fantástico e G1 Piracicaba e região. 26 de junho de 2022, às 23h59 da noite. Atualizado a 13 horas. O empresário e radialista José Edivaldo Brito denunciou ao Ministério Público Federal a origem do suposto esquema de corrupção do Ministério da Educação e que envolve o chamado Gabinete Itinerante de Pastores, que controlaria verbas e a agenda do MEC. A Operação Acesso Pago da Polícia Federal se baseou nos apontamentos de Brito às autoridades. O denunciante deu entrevista ao Fantástico neste domingo 26 e afirmou que os valores de propinas chegam a 100 mil reais. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça citaram o presidente Jair Bolsonaro. E agora, senadores pedem que o Supremo Tribunal Federal apure a possível interferência de Bolsonaro na investigação. Na última quinta-feira, 23, o presidente defendeu o ex-ministro, mas afirmou que exagerou quando afirmou em março que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. Após a denúncia do empresário Edivaldo José Brito em setembro do ano passado, outros encontros entre pastores e o ex-ministro Milton Ribeiro ocorreram, segundo a agenda oficial. Abre aspas, eu me senti usado depois disso, afirmou o empresário. Abre aspas, eu descobri que o ministro Milton Ribeiro tinha um gabinete itinerante. Os técnicos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, iam para um determinado município, organizavam um evento em parceria com os municípios. Fecha aspas. Relatou Brito em entrevista ao jornalista Estevão Muniz para o Fantástico neste domingo 26. As acusações dele terminaram na prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e outros 4 suspeitos no dia 22 de junho na Operação Acesso Pago da Polícia Federal, que investiga o favorecimento de pastores na distribuição de verbas do Ministério. Todos foram soltos no dia seguinte. A defesa de Ribeiro nega irregularidades. Além do ex-ministro da Educação, foram presos suspeitos de integrar o esquema o pastor Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e ministro da Assembleia de Deus no Brasil, o pastor Arilton Moura. A polícia acredita que eles cobravam propina para organizar encontros com Milton Ribeiro, na época ainda no cargo. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é o órgão que distribui recursos do Ministério da Educação para estados e municípios. A reportagem do Fantástico, Edivaldo Brito contou que procurou o pastor Gilmar Santos para ver se seria possível levar o então ministro Milton Ribeiro e o gabinete itinerante para sua região, no interior de São Paulo. Depois dos encontros com os técnicos, era comum haver um culto evangélico organizado pelos 2 pastores. Abre aspas, o ministro pregava nesse culto. Acabei descobrindo o contato do Gilmar através da própria igreja dele. Liguei e ele marcou para me atender em Brasília num hotel. Eu fui até lá. Fecha aspas, relatou. O encontro de Brito com os pastores ocorreu em maio de 2021. Tinha uma mesa lá e ele atendia, detalhou. Edivaldo disse ainda que Arilton aprovou a ida do gabinete até Nova Odessa, no interior de São Paulo. Abre aspas. Naquele momento eu nem prestei muita atenção. Para mim, eu estava falando com um pastor que ajudava as pessoas, porque o que eu conheço de um cristão é isso, é se doar. Fecha aspas, afirmou. Depois, segundo o empresário, os pastores pediram que ele e o prefeito de Nova Odessa fossem até Brasília para gravar um vídeo e que após o encontro, houve um pedido de dinheiro por parte do pastor Arilton. Abre aspas. O próprio Arilton disse, olha, eu preciso que você faça uma doação para uma obra missionária. Perguntei quanto seria o valor da obra e ele disse que seria por volta de 100 mil reais, afirmou. Segundo denúncia de Brito, enviada ao Ministério Público Federal, um amigo transferiu 17 mil para Wesley Costa de Jesus, genro do pastor Gilmar. Para o ex-gerente de projetos da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, Luciano Mussi, teriam sido doados 20 mil em propina a pedido do pastor Arilton Moura para intermediar um encontro.
para Elder Diego da Silva Bartolomeu, genro do pastor Arilton Moura, teriam sido pagos 30 mil. O dinheiro seria, segundo Brito, para atender o pedido do pastor Arilton, que teria indicado as contas para as transferências. Abre aspas. Eu disse, olha, foi feito o depósito e aqui está o comprovante da doação. Não me levantou nenhuma suspeita, fecha aspas, afirmou. Segundo o empresário Brito, a desconfiança começou quando ele recebeu uma ligação do pastor Arilton exigindo a compra de passagens aéreas. Abre aspas. Ele ficou pressionando, dizendo que se não tivesse as passagens, não haveria o culto. E aí eu começo a descobrir um cara não cristão, um picareta, fecha aspas, disse. As passagens foram compradas por Brito para pastores Arilton e Gilmar e para mais 6 pessoas do grupo, entre eles Luciana e Elder, que receberam parte da doação. O valor das passagens somou cerca de 24 mil. Agosto de 2021. Evento com pastores em Nova Odessa. O evento com pastores Arilton e Gilmar em Nova Odessa, interior de São Paulo, ocorreu em agosto de 2021. Durante o encontro na cidade, foi pedida uma outra doação no valor de 10 mil reais. Em setembro do ano passado, Brito disse que foi até Brasília e fez as denúncias ao ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, que teria perguntado se ele aceitava falar em depoimento. O escândalo do MEC, como ficou conhecido, foi revelado em março. Após a abertura do inquérito pela PF no dia 25 daquele mês para investigar o caso, Milton Ribeiro deixou pasta. No dia 18 de março, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma reportagem revelando que um grupo liderado por Arilton e Gilmar controlava a agenda do ministro Milton Ribeiro e também investimentos públicos. Depois da denúncia de Brito, houve ainda, segundo o empresário, 3 outros encontros entre o pastor Arilton Moura e Milton Ribeiro, registrados na agenda oficial do ex-ministro. Defesas. De acordo com a defesa de Gilmar Santos, o pastor falou que não se recorda de ter sido apresentado a Edivaldo José Brito e que não sabia que o empresário tinha pago as passagens aéreas. Sobre os 17 mil transferidos ao genro Wesley, o pastor afirmou que a quantia foi destinada à produção de Bíblias e são distribuídas gratuitamente. A defesa do pastor Arilton afirmou que vai se manifestar apenas nos autos. O advogado de Luciano Mussi disse que seu cliente nunca recebeu nenhuma espécie de benefício ou vantagem para interferir ou favorecer terceiros no Ministério da Educação. A reportagem não conseguiu falar com Elder da Silva Bartolomeu. A defesa de Milton Ribeiro falou que o ex-ministro não cometeu qualquer ilicitude e que nem ele, nem ninguém tinha ou tem poder de favorecer pessoas, cidades ou estados, porque há todo um procedimento formal que regula o andamento e avaliação dos benefícios pretendidos. Fecha aspas. Os advogados dele disseram ainda que vão juntar no inquérito todos os documentos evidenciando a lisura da venda do carro. Prefeito de Piracicaba diz que recebeu pedido de custeio. O prefeito de Piracicaba, São Paulo, Luciano Almeida do DEM, confirmou no dia 25 de março deste ano que recebeu por contato telefônico a oferta de realização de um evento com a presença do ministro da Educação Milton Ribeiro, mediante pagamento de custos pela administração municipal. Na esteira da revelação de um áudio divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, no qual o ministro diz que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, repassa verba a municípios indicados por pastores, começaram a surgir denúncias de prefeitos sobre propinas que os pastores pediam para facilitar a liberação das verbas do MEC. A afirmação do prefeito de Piracicaba foi feita inicialmente em reportagem ao jornal Folha de São Paulo e, posteriormente, confirmada em nota ao G1. Segundo a nota enviada pela assessoria da administração municipal, o prefeito recebeu ligação de uma pessoa perguntando se existia interesse da prefeitura local em realizar um evento com a presença do ministro. Abre aspas. Por se tratar de uma ligação telefônica, não é possível afirmar que era um representante do Ministério da Educação, acrescentou. Para viabilizar o evento, também conforme o comunicado do prefeito, seria necessário arcar com os custos de hospedagem, alimentação e passagens. Abre aspas. A prefeitura não aceitou arcar com essas despesas e, portanto, Piracicaba não sediou o evento. Fecha aspas. Finalizou. Você ouviu a notícia. Empresário de Piracicaba que denunciou suposto esquema de corrupção no MEC detalha gabinete itinerante de pastores. Doação de 100 mil reais. Diz. Por G1, Piracicaba e região.